o fato quente do dia é Jair Messias Bolsonaro, que acabou divulgando que, caso seja eleito presidente da República, o seu ministro da Fazenda será o economista Paulo Guedes. Você deve estar se perguntando, quem é Paulo Guedes? Quem é Paulo Guedes? Bom, Paulo Guedes é um dos fundadores do Instituto Millennium. Se você procurar no Google Instituto Millennium, você vai achar bastante coisa. É um think tank que trabalha as ideias liberais já há bastante tempo no Brasil. Foi um dos fundadores do Banco Pactual. Também trabalhou no IBMEC, que é uma instituição muito respeitada, e tem na sua formação passagem pela Universidade de Chicago. Ou seja, ele é um Chicago boy, para usar um termo que foi designado àqueles economistas que ajudaram o Chile a ter toda essa concepção liberal que funcionou tão bem naquele país. E isso é bom ou é ruim? É a pergunta 2 que você faz. Respondo. Isso é muito bom. O Jair Bolsonaro marca um golaço ao anunciar que o seu homem na Fazenda poderá ser o economista Paulo Guedes. Porque o Jair não conseguia até então dar uma resposta convincente a respeito da sua política econômica, da sua visão econômica. Gerava muita incerteza. O Jair é um candidato muito forte, que tem uma militância que nenhum outro candidato tem, que tem uma conduta relacionada a não envolvimento em casos de corrupção que talvez nenhum outro candidato tenha. Não há suspeitas sobre ele a respeito disso. Jair vem falando coisas que o brasileiro quer ouvir, como o combate à criminalidade, a valorização dos símbolos nacionais, a família. Tudo isso gerou um engajamento altíssimo em torno de sua candidatura. Ocorre que, quando a presidência começa a ficar visível, quando começa a chegar perto, está ali, é o ano que vem, 2018, menos de um ano. O outro lado, que não está pensando política diariamente, que só quer tocar sua própria vida, o brasileiro comum, ele olha e tá, mas quem é esse cara? É um capitão do exército, eu gosto do exército, mas é preciso mais para gerir o Brasil. O que ele pensa sobre a economia? E aí, era um momento, aliás, um assunto de desgaste para o Jair Bolsonaro. Porque o Jair é um homem de formação militar. E os militares tendem a ter a sua visão econômica, tendem a ter o conceito de defesa nacional estendido até o campo econômico. Às vezes falam em fechamento de mercado, reserva de mercado, nacionalismo, que foi inclusive praticado quando os militares estiveram no poder, ora mais, ora menos. Isso gera incerteza, não é o que o Brasil precisa. Por isso, esse era um ponto muito fraco na candidatura de Jair Bolsonaro. E ao trazer alguém que é respeitado como liberal, que tem na sua formação uma visão de que o Estado deve ser reduzido, que estatais devem ser privatizadas, que o peso do governo na economia, a interferência do governo na economia deve ser a menor possível, que regulações devam ser revogadas, que a autonomia do indivíduo e dos empreendedores devam ser respeitadas. O Jair acaba dando a resposta correta para o problema correto e no momento correto, porque não deixa com que a sua fragilidade, até então, contamine a sua candidatura de forma insanável. Nós estamos a 1 ano da eleição. Eu não me lembro de nenhum outro candidato que tivesse força para vencer a eleição, que fosse visto como um candidato com possibilidade de vitória, anunciasse um ministro da Fazenda com tamanha antecedência. O Jair fez, porque faz a leitura correta, identificou que essa era uma fragilidade séria e encontrou a solução séria para este problema também sério. Isso deve ser estendido também para outros campos cuja fragilidade deve ser apontada
depois que esta fase da fragilidade econômica for superada em sua candidatura. O Jair, ao trazer um nome praticamente incontestável até então, inquestionável, de conduta inquestionável, ele terceiriza a credibilidade, ou usa a credibilidade de terceiro como um escudo, e faz corretamente, porque o governo não é um governo de um homem só, é um governo de uma equipe. Inclusive demonstra humildade e se escora em alguém que conhece mais do que ele. É suficiente? Talvez não. E eu entendo que não, que deva ir além, que é um sinal extraordinário, é fato, mas que é preciso que o candidato também evolua pessoalmente nesse campo, para que não apenas a credibilidade alheia, a credibilidade de um terceiro seja o seu ativo. É preciso a credibilidade pessoal. É preciso que as pessoas ouçam o Jair, que o vejam tratar do assunto, debater o assunto e sintam confiança nele, porque ele é o líder maior. O candidato a presidente é o líder maior. E que essas pessoas o complementam, que essas pessoas comprovam que o líder maior está sinalizando é de fato que será aplicado. Note que Dilma teve Joaquim Levy como ministro. Joaquim Levy é um homem de formação sólida, um homem de formação séria, de carreira séria. Ele conseguiu fazer alguma coisa que prestasse no governo Dilma? Absolutamente não. Porque a própria Dilma entendia diferente, ou não entendia nada, e impediu que quem entendesse trabalhasse. A entourage, ou seja, o entorno, aquela gente que fica circulando o poder dos petistas, impediu que o cara trabalhasse. A base do PT, sua concepção estatista, impediu que o homem de boa formação trabalhasse. Então, só ter este nome não é o suficiente. Assim é como eu entendo. Mas é um sinal extraordinário. Isso é incontestável. E assim, o Jair acaba fazendo um golaço. De capitão do exército, agiu como um capitão de um time e foi até a grande área e estufou a rede. Se continuar nessa, vai conseguir falar com setores que desconfiam mais ou que estão fora da bolha do engajamento político e que é o grosso do eleitorado e que é o setor que acaba pesando e decidindo a eleição. Os engajados sempre existem, de um lado ou de outro. Até pouco tempo no Brasil só existiam de um lado, que era de esquerda. Hoje existem os engajados de direita. Mas o povão mesmo, o grosso, numeroso, que decide, que faz o número suficiente no voto, é um povão que não está nem tanto para lá nem para cá. Ele é pendular, às vezes é com a onda. E a onda hoje é, sem dúvida nenhuma, mais favorável à direita. Portanto, se o Jair Bolsonaro, um candidato identificado com a direita, der as respostas certas, ele se potencializa enormemente para ser o próximo presidente do Brasil. E por falar em próximo presidente do Brasil, quem não será o próximo presidente é o apresentador Luciano Huck, que em artigo publicado na Folha de São Paulo acabou declarando que está fora do jogo. Luciano não é burro. É preciso reconhecer valor nesse cara. Ele é um vencedor. Investiu em si, se fez um homem de negócios, um homem de sucesso na televisão, que não é fácil. Segurar um programa de televisão artisticamente é muito difícil e também financeiramente é muito difícil, é muita exigência. Não quer dizer que quem faz um programa de televisão bem sucedido tenha competência para ser presidente do Brasil. Eu não estou fazendo este paralelo. Eu só estou demonstrando, explicando que o Luciano Huck tem sim o seu valor. Plantou o seu nome, articulou-se com grupos poderosos, e ele é articulado, transita muito bem na comunidade judaica, Luciano é judeu, sem teoria da conspiração. Só estou dizendo que é uma comunidade com força econômica.
e com o espaço de mídia que tinha, conhecimento de praticamente 100% da população brasileira, facilidade em se comunicar, era sim um candidato forte. Ocorre que ser um candidato forte eleitoralmente, popularmente, não é o suficiente para encarar uma disputa à presidência da República. Tem que estar disposto a apanhar. O candidato a presidente tem que estar disposto a entrar no couro. Porque você enfrenta grupos, você disputa espaço, você tem que enfrentar interesses, tem que enfrentar corporações, tem que ter força e disposição para desmontar a máquina. Eu me refiro a essa montada pelo PT nos últimos anos e que vai sabotar qualquer um que sente na cadeira de presidente da República. O esquema sindical, a mentalidade vermelha do funcionalismo, os movimentos estudantis, as estruturas partidárias que são franjas do PT, além da concorrência pela própria cadeira. Então, para o cara que tem uma vida tranquila, ganha mais de R$1 milhão por mês, que é o caso do Luciano, e que não é muito, porque ele deve dar um retorno proporcional a isso, senão a Rede Globo, que não é boba e nem nada, não pagaria assim. Muito bem casado, com uma das mulheres mais bonitas e bem-sucedidas do Brasil. Sair desta zona de conforto e entrar na trincheira enlamaçada, com balas passando para lá e para cá, bomba explodindo na cabeça, não é para qualquer um. Tem que estar disposto a ir para a guerra. Não basta ser visto como um bom soldado. Tem que estar disposto a matar e a morrer para entrar nessa. E o Luciano pesou e, pelo menos até então, declarou que não está disposto. O que é absolutamente compreensível. Inclusive, da tribuna na TV que ocupa, da popularidade que tem, com a popularidade que tem, e o nível de articulação que tem, ele pode fazer muito pelo Brasil e se realizar sem ter que entrar na lama da trincheira. Sem ter que entrar na lama e no bombardeio da guerra política. Isso não é para qualquer um. Tem que ter couro duro para aguentar fogo, para aguentar porrada, para aguentar a água fervendo sob a sua pele. E o Luciano demonstrou que, ao sentir o bafo quente do caldeirão, disse que não é para ele. E resolveu, pelo menos, abaixar a fervura deste caldeirão que esquentou para o seu lado. Ficamos por aqui e até a próxima. Obrigado.